Nesse vídeo iremos mostrar a sistemática para compreender a traçagem da curva DAC, que é a distância e amplitude. É uma curva que referencia esses dois formatos, né, de amplitude e de distância, onde envolve também a atenuação sônica. O bloco de baixo aqui refere-se ao bloco ASME 20 mm e os furos aqui correspondentes a 1/4 de T na profundidade de 5 e 15 mm. E aqui do outro lado, um furo na metade da espessura de 20, seria 10 milímetros, conforme contextualiza aqui. Eu deixei aqui já preparado os pontos número 1, 2, 3, que são considerados os pontos diretos. O número 4, 5 e 6 na reflexão, contendo uma profundidade de uma espessura a mais, que é 20 milímetros. E o ponto 7, 8, 9, duas espessuras de 20, correspondente a 40, e o 10, 11, 12, correspondente a 3 espessuras de 20. Portanto, nós já estamos aqui, então, com uma fórmula onde a distância projetada, que corresponde à distância, né, aonde meu índice até aonde o refletor esteja, eu vou utilizar o cálculo da profundidade vezes tangente do ângulo. Qual que é o meu ângulo? 70 graus, conforme está descrito aqui nessa informação. Então, portanto, nós temos aqui, ao lado do número 1, né, a profundidade de 5, o número 2 de 10, o ponto 3 de 15, e o ponto 4 é 20 mais 5 igual a 25, o ponto 5, 20 mais 10 igual a 30, ponto 6, 20 mais 15 igual a 35, o ponto 7, 40 mais 5 igual a 45, o ponto 8, 10, 40 mais 10 igual a 50, o ponto 9, 40 mais 15 igual a 55, o ponto 10, 11, 12 são as profundidades de 60 mais 5, tá? Dando, então, as profundidades 65, 70 e 75. Portanto, ao lado direito aqui, nós temos já os cálculos feitos conforme essa tabela. 5 vezes a tangente de 70 e igual a 13,73. E o ponto 10 está uma distância de 10, a profundidade de 10, vezes tangente de 70 igual a 27,47. O ponto 15, né, que é o terceiro ponto, é 15 vezes tangente de 70 igual a 41,21. Os demais pontos, eu deixei aqui uma réplica contendo as profundidades vezes tangente do ângulo, porque daí fica muito fácil, a pessoa também tem que saber usar a calculadora, senão fica uma coisa sem gosto, né? Tem que deixar a pessoa apertar o botãozinho lá, né? Então vamos lá. Eu tenho aqui um programa chamado Mintu e eu vou então acionar o primeiro ponto aqui, tá? Esse ponto, ele destaca para a gente já um ponto de reflexão, um ponto de incidência aqui de um refletor, que é o ponto 1, igual a 5 milímetros. Então, nós já podemos entender que nessa situação, nós teríamos, então, como confirmar a situação de que a projetada estaria correta, né? Então, eu tenho aqui já uma cota, e essa cota ela vai mostrar para mim, então, a situação de aonde meu refletor está pegando. Então, está aqui, só para a gente comprovar, 13,70, que é o primeiro, e a gente pode confirmar isso, então, aqui, nessa distância que está aqui, 13,70. Então, está confirmado aqui, então, ok. Então, a gente vai dar prosseguimento, vou tirar a cota aqui para não atrapalhar, né? E vamos dar prosseguimento para os demais, então. Aqui está o primeiro ponto, agora eu vou acionar o segundo ponto, que é o de 10 milímetros, P2 igual a 10, e o 3, que significa os pontos diretos. Vejam, notem bem que esses 3 pontos, número 1, 2, 3, são incidências diretas, então a contagem é direta, 5, 10 e 15. Agora eu vou apagar isso daqui e vou colocar na reflexão, que vai ser o formato do 4, 5 e 6. Então, vou acionar o 4, vou acionar o 5 e vou acionar o 6.
o sexto ponto. Muito bem. Então, vamos lá, então. O 4, conforme está marcado, que é 20 mais 5. Então, eu tenho aqui, ó, 20, ele percorreu 20 mais 5. Totalizando, então, uma distância projetada que nós temos que calcular. 25 vezes 70, ou melhor, tangente 70. Agora, vamos para o ponto 5. Então, o 4 já foi. Vou apagar o 4 para não ficar atrapalhando. Vamos ficar só com o 5. O 5 é 20 mais 10, conforme está marcado aqui, ó. 20 mais 10. Está aqui, então, 30 milímetros. Vamos apagar o 4. O olhinho do 4. Agora, 4, apaguei o 4, o 5. Agora, vou ligar o 6. O 6 está marcado aqui, ó, 20 mais 15. Então, mostrando 20 mais 15, que está marcado aqui. Então, ok. Agora, vamos apagar o olhinho do 6 e vamos colocar o 7, 8, 9. O 7 é correspondente ao quê? 40 mais 5. Então, eu tenho que 20 mais 20 mais 5. E se eu tivesse que fazer o cálculo, 45 vezes tangente 70. Daria essa distância daqui até no refletor. Vamos apagar, então, o ponto 7. E vamos ligar o ponto 8. Ponto 8, correspondente a 40 mais 10. Então, 20, 40 mais 10. Está marcado aqui. Ok. Agora vamos para o 9. 9 está marcado aqui. 40 mais 15. Então, vamos confirmar. 20, 40 mais 15. Então, pagamos o 9. E eu, assim sucessivamente, seria o 10º ponto, 60 mais 15, tá? Seria aproximadamente o... Deixa eu ver aqui. Como se fosse esse carinha aqui, tá? Só que eu ia ter que aumentar a distância dele para me pegar, então... (60 mais 5). Eu vou alterar a posição dele aqui. Que é o 7º ponto. Seria aproximadamente esse aqui. Só que não é o 7º ponto, lógico. Só mostrar como é que funciona, né? Vou alterar o skip dele, porque ele está apenas com 3 legs, né? Então, agora eu vou alterar o 4 leg. E aqui, então, eu já ia alterar para montar. Tá aqui, então. Então, apenas para mostrar. 20, 40, 65. Seria, então, o ponto 10. E assim por diante. O 11 e o 12 seria nas posições de 60 mais 10, que vai dar 70, e 60 mais 15, igual a 75. Logicamente, que aqui nós já temos aqui o ponto para poder colocar 80%. E esse ponto aqui é o ponto número 1. E aí a gente iríamos colocar os demais pontos, né? Os demais pontos. É o ponto 2. Ponto 3. Depois, ponto 4. Ponto 5. E assim sucessivamente. Não precisa fazer tudo, né? Que não precisa. E, logicamente, depois o aparelho iria plotar, né? Fazer para a gente a plotagem desses pontos. E nós teríamos, então, uma curva DAC, onde representa para a gente amplitude na vertical e na horizontal distância. E conforme o procedimento, ele diz para a gente, para que nós tenhamos, então, a curva de 50%, que representa para a gente aqui a curva de 50,
e depois a curva de 20, né? E a curva de 20 representando menos 14 decibéis. A curva de 50 representando, então, a curva de 50 representando 6 dB. Então, menos 6, menos 14 dB. Bom, está aqui, então, um formato para que o aluno possa estar relembrando ou, se não, aprendendo, né? Cabe para cada um aí a forma de se ver. O objetivo desse vídeo é mostrar assim, através do vídeo, uma facilidade para o aluno poder estar compreendendo até mesmo, né, esse tipo de exercício e que, na prática, deve ser verificado todo dia.